Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a prova de acesso ao mestrado profissional em matemática para o ano de 2023. Bom, o triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13 é igual a. Então nessa questão, por exemplo, nós temos duas formas de resolver. A primeira forma, e a forma mais imediata, é você perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, já que 13 ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é um termo pitagórico, 69 é igual a 144 mais 25. Bom, então, com um triângulo retângulo que ele é, você vai ver que aqui é 13, aqui é 12 e aqui é 5. A área vai ser 12 vezes 5 dividido por 2. Ou seja, 6 vezes 5, que dá 30. O item correto é a letra C. Bom, mas de um modo geral, nem sempre a gente vai ter termos pitagóricos para um triângulo desse tipo, tá? Eu coloquei aqui de um modo geral, um triângulo, você vai usar a fórmula que diz que a área de um triângulo, dado os três lados, será igual ao semiperímetro, que multiplica o semiperímetro vezes um lado, que multiplica o semiperímetro vezes o segundo lado, menos o terceiro lado. E para essa forma, a gente tem que o semiperímetro vai ser igual a 13 mais 12 mais 12 mais 5, que dá igual a 30 dividido por 2, né? Então, o semiperímetro é igual a 15. Então, a gente vai fazer aqui a raiz quadrada de 15 vezes 15 menos 13 dá 2, 15 menos 2 dá 3 e 15 menos 5 dá 10. Então, você pode aqui colocar isso aqui de forma fatorada. 15 é 3 vezes 5, vezes 2 vezes 3, vezes 10, que é 2 vezes 5. Então, ó, você tem aqui o 3 ao quadrado, sai o 3. 2 ao quadrado, sai o 2 da raiz. E o 5 ao quadrado, sai o 5 da raiz, de modo que aqui dá 30. 30 unidades de área. Letra C é o item correto. Numa classe de 50 alunos, 36 foram aprovados. Questão simples aí de porcentagem. Ele quer o percentual de alunos reprovados. Então, sim, de 50 alunos, nós vamos ter que, dos 50, 14 foram reprovados. Então, a gente vai ter que fazer 14 dividido por 50. Se você multiplicar por 2, já sai direto a resposta. Isso aqui significa 28%. Item correto, letra B. Questão muito simples. Terceira questão. O gráfico da função f de r em r é definido por f de x igual a x mais b. Isso aqui é uma equação, uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Intercepta o eixo OX no ponto de abscissa igual a 4 e o eixo OY no ponto de ordenada igual a menos 12. O valor de a mais b igual a. Então, está aí a ideia do gráfico. Esse A, nós sabemos que isso aqui é o coeficiente angular. Então, uma forma de tratar isso é muito simples. É você fazer a razão entre cada unidade que você anda na horizontal, quantas unidades você anda na vertical. Então, ó, se você andar nesse triângulo, imagina esse triângulo aqui. Para cada unidade, a gente tem aqui 4 unidades. Você vai subir 12. Então, em uma unidade, você vai subir aqui 3. Então, nosso coeficiente angular é igual a 3. Tá? O B é simplesmente o coeficiente linear, é onde a nossa reta toca o eixo y, que no caso aqui vai ser o menos 12. Então, uma questãozinha simples de conhecimento de função do primeiro grau. Então, A mais B vai ser igual a 3 menos 12, que dá menos 9. Item correto é a letra E. Bom, vamos para a próxima questão. Próxima questão, então, é a questão 4. Questão 4 é do Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Todas as funções abaixo têm como gráfico parábolas cujos vértices
estão no primeiro quadrante, exceto. Então, nós vamos procurar aqui o gráfico da parábola, a função da parábola, cujo vértice esteja no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então, vamos analisar cada um dos itens para nós entendermos o que a forma de escrever cada uma das funções aqui quadráticas. Então, vejamos, no item A, você tem menos x mais 1, que multiplica 2 mais x. Bom, as raízes, nesse caso aqui, serão... Aqui você vai ter x. Isso aqui será igual a x mais 1. Esse menos, se você multiplicar aqui, vai dar x menos 2. Então, nossas raízes serão menos 1 e 2. Porque, de um modo geral, você tem que a função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, cujas raízes são x' e x duas linhas, a forma fatorada de escrever essa expressão do segundo grau seria ax menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, isso aqui vai ser de grande importância. Como o a aqui é igual a menos 1, se você levar esse menos 1 aqui para dentro, multiplicando o segundo parênteses, você vai ter o a igual a 1, cujas raízes serão menos 1 e 2. E aí a nossa parábola será uma parábola desse tipo, onde aqui você tem o vértice nessa diferença no meio entre 2 e menos 1, a distância aqui é 3, você tem que tirar 1,5, então aqui o x será 0,5. Tá? E agora, claramente, o gráfico dessa função aqui ele vai estar no quarto quadrante. Então, já de início, nós vemos que o item correto é o item A. Mas nós vamos entender melhor essa questão resolvendo todos os outros itens, procurando saber o quadrante em que cada... Claro, por que eles estão no primeiro quadrante? Já que diz a questão que só um deles não se encontra no primeiro quadrante. Nessa segunda equação aqui, quais seriam as nossas raízes? Você tem aqui o x x mais 2, então eu poderia dizer aqui que é x mais 2 é x menos o menos 2, então uma das raízes é menos 2. E aqui eu colocaria como x menos 3, mas eu precisaria multiplicar por menos 1. Então, vou colocar o menos aqui fora, então o a é negativo. Outra coisa, quando o a é positivo, a nossa concavidade é para cima, quando o a é negativo, a nossa concavidade é para baixo. Então, as raízes aqui serão 3 e menos 2, então menos 2 e 3. A concavidade é para cima. A diferença aqui é 5, eu vou tirar 2,5, aqui vai ser 0,5, mas vai estar aqui, ó. Então o eixo x, o eixo y vai estar bem aqui, assim como aqui na primeira, né, que eu não falei, mas 0,5 mostra que ele está aqui no primeiro quadrante. Então aqui o vértice vai estar no primeiro quadrante. Na letra C, nós temos y igual a menos 3x ao quadrado mais 6x mais 7. Então, aqui a gente tem que buscar as raízes, entender o vértice dessa equação. Eu não quero fazer, eu queria uma forma mais rápida. Você pode escrever isso daqui assim, ó. Menos 3x ao quadrado menos 2. Eu posso ainda colocar o x em evidência, né? Vamos ajustar isso aqui melhor. Então, você pode colocar aqui esse x em evidência. Você tem aqui x menos 2. Só essa primeira parte aqui. O que é que você tem aqui? Se você tivesse essa equação somente, uma das raízes seriam 0, 0 e o 2. Ou seja, a gente vai ter aqui o 0 e o 2. Como nós temos que o a é negativo, a parábola está voltada para cima, exatamente aqui no número 1. Tá? E aí o que acontece com esse coeficiente 7? Ele aqui já está no primeiro quadrante.
esse coeficiente 7 faz com que nós subamos 7 unidades aqui na vertical. Então, ele já está no primeiro quadrante, subindo 7 unidades. No primeiro quadrante ele irá permanecer. Então, para o nosso objetivo, não precisamos encontrar as raízes. Basta que nós entendemos essa primeira parte aqui e o que significa o termo independente. O termo independente ele faz com que o nosso gráfico, qualquer que seja o nosso gráfico, ele suba ou desça na vertical, faça uma translação vertical. Muito bem, no item D, nós temos que y é igual a 2x menos 1 ao quadrado mais 3. Essa forma aqui é muito interessante, porque você tem aqui a expressão do segundo grau, bx mais c, na qual você vai ter um x do vértice e o y do vértice. A gente pode reescrever isso aqui como sendo a que multiplica x menos x do vértice mais o y do vértice. Fazendo uma outra forma de escrever isso daqui, tratando como x do vértice o menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Bom, então aí é simples, você já tem aqui o x do vértice vai ser 1 e o y do vértice vai ser 3. Com certeza ele estará, então, o vértice no primeiro quadrante. Na letra E, da mesma forma, você pode fazer isso daqui, tratando os dois primeiros itens, o x ao quadrado e o x, os dois primeiros termos. E aí como é que ficaríamos aqui? Se você colocar... Opa, aqui é x. Se você colocar o x em evidência, aqui vai ficar x menos 20. Nós vamos ter aqui, para este caso aqui, 0 e 20. 0 aqui e 20. Mas acontece que o a aqui é positivo, a nossa parábola está voltada para cima, bem aqui no 10. Então, a gente já sabe que o x do vértice aqui é 10, mas eu não sei o quanto que ela vai subir, porque por enquanto ela está no quarto quadrante, se você não observar o termo independente. Mas, enfim, se você pegar só essa primeira parte e substituir o x por 10, você terá aqui 10, que multiplica 10 menos 20. Isso aqui será igual a 10, que multiplica menos 10, que vai ser igual a 100, menos 100. E 201 dividido por 2 dá 105. Então, aqui seria menos 100, mas como você sobe 105, ele vai sair do quarto quadrante e vem aqui para o primeiro quadrante. Vou colocar menos 100,5. Na realidade, você está subindo 100 unidades, 5. Ele está 100 unidades abaixo do eixo X, e você vai subir 100 unidades, 5, passando então esse gráfico para o primeiro quadrante. Então, claramente, o nosso item é o item A, e nós conseguimos ainda aprender o que quer dizer cada uma dessas equações. Eu acho que o conhecimento é muito importante aí sobre a função do segundo grau, função quadrática. Vamos para o próximo item. Quinta questão é sobre progressão geométrica. Considere uma progressão geométrica cujo primeiro termo vai ser igual a 4 e a nossa razão vai ser igual a 5. Então, o menor valor de n para qual a soma dos n primeiros termos, então nós vamos ter aqui a s, que é igual a 1 mais a n, seja igual a isso aqui a 2.600. Bom, então, eu quero saber o menor valor de n. O menor valor de n é que nós estamos interessados. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Qual é a formulazinha da soma dos termos de uma PG finita? Vai ser A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. E aí a gente tem, então, que o A1 vai ser igual a 4, o que é 5? 5 elevado a n menos 1, dividido por 5 menos 1. Isso vai ser 2.600. Tá, agora vamos ajustar isso daqui, tá? Vai ficar 4 vezes 5 elevado a n menos 4. Isso aqui vou multiplicar por 4, vai ser 5.200, 10.400. Então, 4 que multiplica 5n será igual a 10.000
404. Então, daqui a gente tem que 5 elevado a n vai ser 10.404 dividido por 4, que vai dar 2.601. Você podia perguntar, você já podia ter simplificado aqui. Poderia sim. Mas, enfim, é uma continha simples aqui, não deu muita dificuldade. O que nós temos, então, é que ele quer que a soma dos primeiros termos seja maior do que 2.600. Então, vamos só substituir a igualdade pela desigualdade. Então, 5 elevado a n tem que ser maior do que 2.601. 5 elevado a 4, nós temos que é 5 vezes 5, 25, 125, 625. E 5 elevado a 5 vai ser 3.125. E aí, como o nosso 5 elevado a n tem que ser maior do que 2.601, que vai estar aqui no meio, então, o menor valor de n seria, então, 5 para n igual a 5. Tá? O item correto, então, é a letra C de casa. Losing time, I'm fading fast. I just wanna